avareza, preguiça, ira, inveja, vaidade e luxúria. Você certamente já deve ter ouvido falar e cometido em parte alguns destes pecados. Mas de onde surgiram? Qual a influência na nossa sociedade? E de que maneira eles podem variar de cultura para cultura? Essa e outras questões você vai ver agora no Produtora de Notícias. O pecado é um tema recorrente nas religiões, sendo muitas vezes fonte de debates. Ele é um tema polêmico, que não se restringe apenas ao campo religioso, pois a discussão também está na boca do povo, virando até mesmo tema de novela. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim, e é tão bom não ser divina. Suas origens, assim como todos os males da humanidade, às vezes são explicados por histórias bíblicas, como a tentação de Eva e a caixa de Pandora. Mas como surgiram as ideias de pecado nas religiões? O conceito de pecado que nós estamos acostumados é o conceito cristão de pecado. Então a gente poderia fazer uma genealogia desse conceito, como surge essa noção de pecado, e eu poderia identificar o surgimento dessa ideia de pecado no judaísmo. E aí a gente teria que tentar perceber como é que a história da religião judaica foi dando o fundamento para essa noção de pecado. A primeira coisa que a gente poderia falar é o conceito de lei. O conceito de lei judaica é, de certa forma, a oposição a uma transgressão que pode ser classificada como pecado. Então, eu poderia usar, por exemplo, a noção do Paul Ricoeur, num livrinho que ele trabalha o conceito da simbólica do mal, a simbólica do pecado, intitulado Finitude e Culpabilidade. Ele fala que a noção de pecado nasce no momento em que o homem religioso, o homem hebraico, está diante de Deus. Então, essa noção, esse conceito diante de Deus é o elemento estruturante do conceito de pecado. Porque você está diante de uma ideia, de uma alteridade, de um elemento que funda o ponto de partida, que faz um juízo das suas ações. Então, por exemplo, você vai transgredir uma lei que é uma lei divina que está diante de você. Com o passar dos tempos, novas religiões foram tomando mais espaço na sociedade, devido a mudanças e surgimento de novos contextos históricos, sendo contextos que também representam mudanças de pensamento de determinadas ideias, o que levanta algumas questões. O que é considerado pecado hoje pode mudar com o passar do tempo? Deus, ele tem um padrão moral, existe um padrão divino de como agir, de uma forma de conduta, num padrão exercido por Deus em nós. E dentro de todo ser humano também existe esse padrão, colocado por Deus. O conceito moral de Deus, ele é invariável e imutável. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que não há sombra de variação em Deus. Então não tem como haver uma mudança de conceitos com o tempo do que é pecado hoje e não ser mais pecado daqui a alguns anos. O pecado é sempre pecado, né? Em todas as épocas da história, o pecado é sempre pecado. Agora, o que se acentua em determinadas fases da história é, assim, às vezes o pecado é mais individual ou acentua mais o pecado social. Pecado estrutural, mas o pecado individual, ele influencia no comunitário, no social, então de forma que não varia, o pecado mesmo não é sempre pecado. Sim, o conceito de pecado varia, e varia muito, porque todas as religiões são, de certa forma, uma tentativa de adequar elementos da experiência religiosa a valores da sociedade. Sobre relação cultura e pecado, há alguns anos atrás as mulheres eram interditadas do espaço público, eclesiástico e civil, mas com a emancipação feminina as mulheres conquistaram o seu espaço. Antigamente esse espaço era interditado, justificando-se que a mulher não deveria ocupar espaços públicos porque isso era um interdito divino. Hoje as mulheres dos nossos dias são os homossexuais que não conseguem ocupar espaços eclesiásticos e civis por interditos e valores religiosos. Na medida em que a classe homossexual tomar espaço público, a questão da homossexualidade dentro da religião vai ser consequentemente superada, porque é um elemento que
está relacionado, né? A religião e cultura têm uma imbricação fundamental. Está certo que o conceito de pecado está presente em nossas vidas, mas como essas definições interferem na sociedade? Digamos, a sabedoria convencional nas ciências sociais é uma ideia que as religiões contribuem à coesão social, né? Que as sociedades conseguem cooperação, coesão, a ordem social depende da religião, e isso seria um elemento essencial disso, né? Que as religiões têm normas, têm regras, e na medida que as pessoas interiorizam, acreditam nessas regras, tem uma ligação emocional forte com essas normas, e isso vai funcionar, vai contribuir à coesão social. Ok, o pecado realmente é um tema polêmico, que divide opiniões entre religiosos e leigos no assunto, acerca de suas definições e de suas mudanças. Agora eu pergunto para você, qual o maior pecado? O roubo. Tirar a vida de alguém. O maior pecado, eu acredito, que é você mentir para si mesmo. Que você mentindo para si mesmo, você não está sendo honesto com as pessoas e com a realidade da vida. Eu acho o maior pecado é a judiação do outro, né? É o que os políticos fazem conosco. Tá entendendo? Essa roubalheira, corrupção. Se existe pecado, não no sentido religioso, mas no sentido social, no sentido de injustiça, realmente é o que os governantes fazem com o povo brasileiro. Para mim não tem diferença assim, entre um maior ou um menor pecado. Todo pecado parte do mesmo princípio, que é o fechamento em si mesmo. Então, desde você ser desonesto num troco até um assassinato, parte de um mesmo princípio, que é tentar salvar o eu em detrimento de um outro. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim, e é tão bom não ser divina. Cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu.